Olá, meus alunos da Escola Otávio Ferrari, tudo bem? Primeirão, hoje o nosso assunto é gravitação. Gravitação. O assunto de gravitação, ele chama a atenção porque ouvimos falar de força gravitacional, mas força gravitacional é o quê? Peso. A palavra peso é comum no nosso meio acadêmico, mas ele tem uma certa confusão em falar peso de um corpo. Muitas vezes falamos peso a 70 quilos. Pegamos uma palavra, uma letra, uma simbologia, né, o P de peso, e falamos que peso é em quilo. Então, existe aí uma certa confusão. Na aula de hoje nós vamos separar essa informação. Então, só para você ficar aí comigo, olha, massa é em quilo, peso é uma espécie de força que não é em quilo, é em newtons, tudo bem? Mas na aula de hoje vamos trabalhar com gravitação e para chegar até a gravitação, primeiro eu preciso entender aí, vou apresentar a aceleração da gravidade de cada planeta do nosso sistema solar. Cada planeta tem um valor de aceleração gravitacional, importante isso daí. Claro que não é importante ao ponto de não vamos viver sem isso, não. É para você entender um pouquinho mais sobre massa e peso. Segundo, nós vamos entender a expressão peso como uma força e que ela vai variando conforme o local, conforme o planeta, tudo bem? Então, peso, já dando a sua introdução, força. Peso não tem nada, ele tem uma relação aí com a massa, mas peso não é quilo, peso não é toneladas, não é gramas. Peso é força. Também vamos comparar o peso versus massas de um corpo. Tá vendo? Ó? Novamente, chamando a atenção para a palavra peso. Se vamos falar diferente depois, é outra coisa. Talvez falar o peso, até que tudo bem, mas escrever peso como massa fica complicado. Academicamente é errado. Tudo bem? Sabe, já ouviu algum colega falar, você viu isso, já pegou isso, isso é muito pesado. Me ajuda a carregar isso aqui que é muito pesado. Qual é o seu peso? 80 quilos, 60 quilos, tá vendo? É muito comum essa pergunta, essa frase no dia a dia. E depois, enunciar a lei da gravitação universal. Aqui é um destaque, isso vem ampliando, aumentando o homem, a exploração do espaço, a quantias de satélites em volta da Terra, o estudo da ciência, ciências física, química e biologia, olhando para o sistema solar, para outros planetas, para outras galáxias, em busca de matérias, vírus, bactérias, o contato que o homem quer ter com a possibilidade de existir outras espécies de vida que pensam ou que não pensam, enfim. O sistema, a gravitação universal, ela vem se destacando, ela vem ampliando. Muitos, mas muitos alunos não tiveram força gravitacional na escola. E isso vem aumentando, vem ampliando a busca aí pelo espaço. E nós estamos acompanhando isso aí dia a dia pela TV, empresas fazendo lançamento de foguetes que carregam satélites com maior potência, com maior frequência, frequências 4G, 5G, 6G, e até que isso chegue a um ponto, até que isso vai chegar a um ponto que diminuir a latência, até que isso chegue a um ponto que próximo da perfeição, que as coisas aqui na Terra consigam caminhar, e no espaço você tem aí uma boa visão, um bom contato de busca, de varredura. Tudo bem? E nós vamos entender também que essa proporção inversa com o quadrado da distância. Tudo bem? Então é isso que nós vamos acompanhar, ver nessa aula sobre força gravitacional. E eu quero continuar isso aí já provocando você no material, no PDF que você recebeu, uma provocação. O que nos mantém preso à Terra?
E se você falar, o que me mantém preso à Terra é porque eu aprendi que a Terra é um grande ímã e esse ímã me atrai. Você fala assim, nós temos um conceito que os ímãs, eles atraem os metais. Mas daí eu sou metálico, meu corpo tem uma quantia de metais. Então, o que nos mantém preso à Terra? O que será? Então quero fazer uma apresentação aqui na lousa. O que nos mantém preso à Terra? Então, é assim, funciona assim. Nós sabemos que o planeta Terra, vamos lá, vamos pegar aqui o planeta Terra, redondo, ou se você já é adepto da nova teoria, né, que ele é meio ovoide, com um pedaço que falta aqui. E é claro que aí a água vem e tenta deixar isso tudo arredondado. Enfim, para ficar de um jeito mais constante de explicar, vamos pegar a Terra usando ela redonda, tá? Então a Terra, nós sabemos que existe um raio. Um raio. Muito bem, este raio nós temos um tal, você já deve ter ouvido falar num tal campo magnético, não é isso? Esse campo magnético, não vou explorar essa sua formação nessa aula. Isso aí é tema de uma outra aula. Então nós temos aqui o campo magnético, nós temos as linhas desse campo magnético que rodeia o planeta Terra. Esse campo magnético, como o nome dele fala, esse local, essa região, é uma região que onde existe, aonde está um corpo, esse corpo também tem um campo magnético. No cosmo, qualquer corpo, qualquer massa, tem um campo magnético. E é comum falarmos assim, a Terra está puxando este corpo, como este corpo está sendo puxado pela Terra. Mas aí, se você fala que a Terra puxa esse corpo também puxa a Terra. Opa, mas então está tudo fácil. A Terra puxa o corpo puxa a Terra, é só acontecer a atração entre eles. Pronto, um caiu em cima do outro. Não é isso? Não podemos esquecer que essa é uma força, vamos colocar aqui, a tal força gravitacional. Gravitacional. Pois é, essa força gravitacional, primeiro existe uma expressão que elas se conversam, que é a seguinte: força gravitacional é uma constante de gravidade que existe, que multiplica aqui, olha, a massa de um corpo maior vezes a massa de um corpo menor, dividido aí pelo quadrado da distância. Isso aí é força gravitacional. Então, quando essa expressão aparece, que ela pode ser nova para nós, para você, quando essa expressão aparece, fica fácil entender que o que nos segura, o que nos mantém preso à Terra é essa força gravitacional. Porque agora, em função da força gravitacional, nós temos o seguinte: eu posso escrever para você, para nós, que a força é o que atrai, é o que empurra, é o que desloca. Força. E sendo a força o único meio de atrair ou repelir, vamos entender primeiro, vamos entender aqui a sua distância. Essa distância é o quadrado. Então vamos lá. Vou primeiro produzir uma tabela e depois voltar a explicar a lei. Olha, vamos propor aqui, eu tenho força, e essa minha força aqui, essa letra F, e aqui a distância D. Então, observe que é ao quadrado. Tá? Sendo ao quadrado, eu vou colocar um valor, eu vou inventar um valor aqui.
Para essa distância, vamos fazer aqui um esquema. O valor de força valendo 100. 100 newtons. 100 newtons, que é uma força pequena. Essa força de 100 newtons é quando a distância for de 1 metro. Se eu dobrar essa distância, vamos colocar aqui uma distância de 2 metros, o que vai acontecer com essa força? Olhando para a equação, essa expressão, nós pensamos o seguinte: essa força, olha, constante gravitacional, as massas, elas vão se manter. E a distância agora vai ser 2 ao quadrado. Então, se o divisor 2 ao quadrado vai ser 4, quer dizer, tudo que estava aqui em cima, dividido por 1, deu 100. Tudo que estava aqui em cima, dividido por 4, vai dar quanto? Bom, se tudo que estava aqui dividido por 1 deu 100, tudo que está aqui dividido por 4, agora vai dar uma outra resposta. 100 dividido por 4 caiu para 25. Quer dizer, quando dobra essa distância, essa força, você observa que ela diminuiu 4 vezes. Tudo bem? Diminuiu 4 vezes. Então, se você for pensando que o aumento da distância diminui a força ao quadrado, então aqui, olha, d ao quadrado, dobrou a distância, diminuiu 4 vezes, eu vou passar para isso daqui, diminuiu, a distância aumentou para 3 metros, quer dizer, aumentou a distância 3 vezes. O que vai acontecer com esse 100 aqui? Quantas vezes será que ele vai diminuir? Sem fazer a conta, você vai pensar assim, a gravidade, né? a constante gravitacional vezes a massa, vezes a outra massa, agora dividido por 3 ao quadrado, vai ser uma força 9 vezes menor. Um valor, né? Aqui vai ser um valor dividido por 9, olha, tudo isso dividido por 9. A minha resposta vai ser 9 vezes menor. Então, aquele 100 newtons que ele está dividido por 9 vezes menor. Agora você vai aumentando isso daí. Essa distância, Terra e Lua. Se a distância entre Terra e Lua, x quilômetros, 380 mil quilômetros, então você vai ser 380 mil ao quadrado, e essa força, massa da Terra, massa da Lua, dividido por um número muito grande. Quer dizer, vai aumentando essa distância, vai diminuindo cada vez mais essa força. Essa força vai ficar fraquinha. Essa força gravitacional acaba que ficando muito pequena para atrair, para engolir, para arrastar outro objeto. Esse objeto, agora ele conta, vamos colocar aqui a Lua, que é um satélite, ele conta agora com um sistema que vamos chamar de velocidade. Então, a força gravitacional aqui e a tentativa dele sair, acaba que aparecendo uma segunda força, chamada força resultante. De um lado, nós temos a força gravitacional e do outro lado, nós temos a resultante centrípeta. E essa resultante centrípeta, a centrípeta e a força gravitacional, acaba que aparecendo uma velocidade da Lua, chamada velocidade em torno do planeta Terra. Como eu tenho uma força muito pequena atuante aqui e uma resultante de outras forças que vai equilibrar, essa nossa Lua acaba que caminhando em torno da Terra sem ela ser totalmente atraída para a Terra. E é claro que recentes pesquisas, isso é muito novo, que a Lua ela está afastando da Terra por ano 3 centímetros. Mas isso é muito pequeno, muito pequeno.
Mas você vai colocando 3 centímetros esse ano, 3 centímetros o ano que vem, e assim vai. Já imaginou se fosse o contrário? Ela vem aproximando 3 centímetros da Terra, de repente ela iria cair. Ia chegar o momento que essa força gravitacional, a cada 3 centímetros que ela aproxima, ela vai ficando 9, 3 ao quadrado, 9, ela vai aumentando a força em 9 vezes, não é isso? Mas aqui está acontecendo ao contrário. Cada ano ela está afastando 3 centímetros do planeta Terra. Cada ano ela está ficando mais fraquinha essa força, mais fraquinha, até o momento que ela vai ser atraída por um outro planeta. Então, uma pessoa no planeta Terra, qual é a distância que ela tem do planeta Terra? A distância que ela tem do planeta Terra praticamente é quase que nada, né? Está aqui a pessoa, em cima da Terra. A distância que ela tem aqui é muito pequena. Então, quer dizer, quando essa distância, vamos lá, quando força gravitacional, né? Força gravitacional, a constante, que é um valor alto, vezes a massa, vezes a massinha. Agora, essa distância, que é ao quadrado, conforme ela vai diminuindo, vai ficando muito pequena essa distância, vai ficando muito grande essa força. Essa força vai ficando monstruosa, vai ficando gigante. E é o que nos gruda e é o que nos atrai para o planeta Terra. Espero que você tenha entendido essa relação homem-terra, materiais terra e lua, satélite. E aí entram também em cena os satélites que nós, mundo da ciência, lançamos. E como que faz, e como que acontece esse lançamento aí de satélite? Usando o mesmo princípio da Lua. O mesmo princípio da Lua, que ela está lá. Então, vamos diminuir aqui o planeta Terra, faz o lançamento, e daí vai aumentando a sua distância até chegar a uma órbita, até chegar a um ponto necessário, e agora sim, pronto, ele vai caminhar aqui, vai ficar girando em torno do planeta Terra, com um local em que a distância vai aparecer uma força gravitacional pequena e também uma tentativa de força resultante das forças, chamado aí de força centrípeta, um movimento curvo uniforme. A igualdade entre essas duas forças vai produzir aqui o que nós chamamos de uma velocidade tangencial, só que a todo momento ele tem uma força para dentro e uma força para fora, e isso vai equilibrando, fazendo com que o satélite fique em velocidade de escape. E quem é essa tal velocidade de escape? Essa velocidade de escape vai ser quem? A força gravitacional e essa tal força centrípeta ali aparecendo, mas nesse momento nós temos então força centrípeta, né? Que vai ser aqui o massa do satélite, d ao quadrado, mv ao quadrado sobre d, ou raio, tá? Quando falamos de força centrípeta, é uma resultante, chamamos aqui de massa velocidade ao quadrado sobre r. Nesse momento, o meu r vai ser aqui a distância. Podemos simplificar aqui e podemos simplificar. Acaba que sobrando, então, velocidade vai ser a constante gravitacional, massa, dividido aí por d. Temos uma primeira expressão que vai nos orientar a respeito da velocidade de escape. Mas também pode ser feito por uma outra expressão, que é velocidade, chamado também velocidade ali de escape, quando nós pegamos a força centrípeta junto com o peso. Quando nós juntamos essas duas, vamos ter uma expressão que vai ter essa característica. Olha, estou chamando aqui de D
mas pode ser a letra R, o raio da sua órbita. E o peso, que é massa vezes gravidade. Bom, simplificamos as massas e vai sobrar então d de distância vezes gravidade. Ou muitas vezes chamamos aqui de raio. Raio vezes gravidade. Tá aqui, essa expressão ou essa expressão são equações que se conversam, que é usado no mundo aí da gravidade, da gravitacional, como os satélites vão entrar em órbita, como vamos conseguir deixar em órbita para que ele não escape, para que ele não caia, que ele fique orbitando em volta do planeta Terra. Bom, então, o que nos mantém presos ao planeta Terra? Força gravitacional. E não pronuncie o peso, porque o peso é a força que você faz na superfície do planeta Terra. Tá bom? Lembra disso daí. Eu já volto a falar um pouquinho mais sobre o peso, tá bom? Agora, o que faz com que a Lua não caia sobre o nosso planeta? E essa é a explicação. É essa força gravitacional, esse movimento que ela tem em torno do planeta Terra e que há uma espécie de quase empate, né? Quase empate, porque recentes pesquisas descobriram que a Lua está se afastando aos pouquinhos do planeta Terra. Então isso significa que existe uma outra força que ainda se estuda, que está arrastando um pouquinho o planeta Terra. Até hoje, desde quando trouxeram isso para a sala de aula, essas forças são iguais e por isso a Terra e Lua, uma puxa a outra, mas como a distância é muito grande, a força fica muito pequena e não consegue atrair, não consegue arrastar. Mas agora recentes pesquisas apontaram esse afastamento da Lua do planeta Terra. Tudo bem? Então agora você já sabe o porquê que nós ficamos lá. Força gravitacional. Por que as coisas caem? Por que as coisas caem? Por que os objetos caem? Vamos lá, não é difícil de responder isso, né? Por que não? Quando você tem aqui o planeta Terra, então vamos colocar em cena planeta Terra. Aqui o planeta Terra, vou fazer ele grandão. O planeta Terra, quando você coloca um material aqui, esse material atrai a Terra, como a Terra atrai ele. Agora, se ele está próximo, vamos lembrar da expressão de força gravitacional. Força gravitacional é quem? Vou esquecer a constante, a massa, as massas envolvidas. E vamos lembrar apenas da distância envolvida. Quando você deixa um objeto a 1 metro de altura, a força torna-se gigante. Então, a 1 metro, eu tenho uma força grande. A meio metro, se eu diminuo a distância, eu aumento 2 vezes, 4 vezes, 9, 16 vezes essa força. E quanto maior for a força, maior será o arrasto. Então, por que as coisas caem? Não poderia, de repente, ela subir? Não, porque devido à distância de 1 metro, eu tenho esse material, esse objeto, na distância de 1 metro, de 2 metros, eu vou ter uma enorme força e a tendência dessa força é puxar, é atrair, é atração. Tudo bem? Então aqui, não levando em conta essa constante, a massa do planeta Terra e a massinha que estamos colocando ali para analisar. Tudo bem? Então vem aqui de novo para o nosso telão. Agora sabemos por que as coisas caem, né? Não é devido ao peso. O peso ele vai entrar em cena agora. As coisas caem devido a uma força gravitacional. Bom, há uma força que puxa para baixo? Há uma força que puxa para baixo. Vamos lá novamente explicar isso daí. Vamos para a lousa. Bom, essa força que puxa, então, para a superfície
é a força gravitacional. Essa é a força que puxa para a superfície da Terra. Agora, vai entrar em cena uma palavra chamada peso. Muito bem, peso. Vamos lá. E o peso, quando você coloca um objeto aqui, ele tem um peso porque teve o contato com o planeta Terra. E aqui, ó, peso. E a Terra teve um contato com ele, que chamamos de normal, força normal. O que puxou ele para a superfície da Terra foi a força gravitacional. E a hora que ele encostou, a hora que ele teve o contato na superfície, no momento em que a caixa teve o contato, nós temos então a famosa força peso. E quem que é o peso? Peso é massa vezes gravidade. Aliás, quando se fala em gravidade, quando se fala aqui em gravidade, nós temos que lembrar que a gravidade é local. Mas como assim local? Local porque a massa não muda. E o que vai mudar é esse peso. Quando nós temos local, terra. Muito bem. Então, quando você trabalha na terra, você tem um peso. Porque vai ficar esta massa, essa massinha aqui de 1 kg, 2 kg, 10 kg, 70 kg, 80 kg, vezes a gravidade local do planeta Terra, que é o 9,8. Existe um cálculo que chegou a essa expressão, essa aceleração, essa gravidade que envolve aqui. Então, existe uma certa gravidade, uma certa aceleração que faz com que os objetos, vezes a sua massa, vezes, né, aqui o produto das massas, com que ele venha para a superfície da Terra. Mas quando você troca essa informação para por Marte, e daí? E Marte? Como é que é? É o mesmo peso? Não vai ser o mesmo peso, porque lá em Marte, a massa que você levou é a mesma. Mas a gravidade de Marte, ó, por isso que é gravidade local, esse valor em Marte vai mudar. Então, se esse valor vai mudar, é um outro valor, massa vezes 9,8, eu vou ter uma resposta. Massa vezes outro valor, eu vou ter outra resposta. Mas por que esse valor aqui em Marte vai mudar? Porque o tamanho de Marte, o planeta, ele tem um raio maior. Existe aqui um cálculo que essa gravidade, ela depende do raio do planeta. Então, em Marte, eu vou ter outro valor, outra resposta. E se eu fizer esse cálculo do peso lá na Lua? Muito bem, a gravidade da Lua é menor. Então, vamos lá. Peso, eu peguei o mesmo material e fui lá na Lua. O que vai acontecer lá na Lua? Lá na Lua nós temos outro valor. Então, se é outro valor de gravidade, eu vou ter outra resposta. Outro peso. Peso, ele é o contato que você tem com o solo daquele local. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Faça então sua pergunta. Primeiro, qual é o peso da Lua? Não tem peso, ela tem massa. Nós temos o valor da massa dela. Mas ela não tem peso? Não. Por que ela não tem peso se ela tem massa? Já pensou nisso? Ela só vai ter peso o dia que ela encostar num outro planeta. O dia que ela encostar na Terra, aí ela vai ter o peso dela em cima da Terra. Peso é uma força quando existe o contato. Ela está em contato com quem? Com ninguém. Ela não está em contato com ela mesma. Ela está viajando no espaço cósmico. Ela não tem um peso. Ela tem uma gravidade própria. Ela só vai ter o peso quando ela encostar num planeta Terra ou em outro planeta. Eu tenho peso? Tenho, porque eu estou em contato com o planeta Terra.
e o planeta Terra me reage com uma força chamada normal. Tudo bem? Se eu estiver alguma corda, eu me segurar numa corda, eu vou ter uma reação da Terra, eu vou ter um peso em cima dessa superfície, que ele pode ser menor devido à corda segurar. Então a corda está segurando parte da minha massa, eu vou ter apenas parte do meu peso em cima aí da superfície. Essa minha força, tal força de contato. Tá bom? Então, há uma força que puxa para baixo, há uma força que puxa para a superfície do planeta Terra. E agora é importante entender, volta aqui para a luz, olha, que essa força, ela está direcionada para o centro do planeta. E ela não é uma força direcionada para baixo. Ela está totalmente direcionada para o centro do planeta. E essa frase, falar que ela está direcionada para baixo, você pode até pronunciar, mas você não pode escrever. Existe uma força que puxa para baixo, força gravitacional, e ela é direcionada para o centro. É uma força radial, ela é direcionada para o centro. Peso é uma força para o centro do planeta. Ok? Bom, todos os objetos possuem campo gravitacional, agora já sabemos disso. Sim, eu sou um objeto e eu tenho um campo gravitacional. Claro que a minha aceleração é muito, muito pequena. Mas como eu estou num campo gravitacional da Terra, que tem uma aceleração gravitacional gigante, né? Grande, então estou preso nesse outro campo gravitacional. Estou preso devido à força gravitacional, preso ao planeta Terra. Daria para explicar de várias formas, né? Um exemplo que eu ia colocar, sem ser falar de campo gravitacional, um ônibus. Imagine você andando de ônibus. Okay? Quando você pula para cima num ônibus e o ônibus está em movimento, aonde você cai? Você cai no mesmo lugar. O planeta Terra está em movimento. Se eu der um super salto, onde eu vou cair? Vou cair no mesmo lugar, desde que eu pule para cima. Se eu pular para frente, eu vou cair para frente. Se eu pular para trás, eu vou cair para trás. Agora, o ônibus, no momento que você pulou, 1 milissegundo depois que você pulou, o ônibus brecou. Para onde você vai? Você vai para frente. Outro exemplo, você saltou dentro do ônibus. No momento que você saltou, o ônibus acelerou. Para onde você vai? Você vai para trás. E eu e o planeta Terra, nós estamos numa velocidade que estamos caminhando junto. Faça o que eu faça ou faça o que eu fizer aqui, eu estou caminhando junto com o planeta Terra. E aí falamos da sua órbita, sua velocidade de movimento. É um outro jeito de ver. Tudo bem? Sabe quando eu estava falando da aceleração da gravidade? Está aí. Olha o planeta Terra, 9,8, né? Olhando aqui no nosso telão, 9,8. Olha Mercúrio, 3,7. Vênus, 9. E você vai mudando os planetas. Olha, se eu mudar aqui os planetas, cada planeta tem um valor já que estudaram para nós. É importante que você olhe para o exercício e olhe o local, gravidade local. E aí você vai ter um novo cálculo de peso. Bom, o primeiro exercício que ficou aí como exemplo, né, para nós, qual é o peso de um homem de 80 quilos aqui no planeta Terra? Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Simplificando aqui essa escrita, né? Peso é massa vezes gravidade. Vamos pegar a massa da pessoa, multiplicar por 9,8 e vai sair a resposta de 784 newtons. N newton. E coloquei do lado aqui o significado. Peso, uma força para o centro do planeta, massa da pessoa em quilos e aceleração da gravidade do planeta. Observem a tabela anterior que eu mostrei para vocês, que tem aí no seu material. Observem a tabela.
Terra tem o seu valor, Lua tem outro, Marte tem outro, e assim vai. Espero que você tenha entendido até aí. E vamos para a atividade número 1, onde ele pergunta para você, qual é o peso desse homem em Marte? Utilize a expressão massa vezes gravidade. Qual o peso de uma criança de 25 quilos no planeta Mercúrio? Supondo que eu pudesse ir até Marte, que eu pudesse ir até Mercúrio. É fácil, faça os cálculos e aí você me envia. Tudo bem? Não esquece de olhar a tabela. Gravidade é local, é de cada planeta. Bom, eu vou pular a atividade 2 e vou deixá-la por último. Vamos para a atividade 3. Sobre a interação dos corpos, ele fala o seguinte, assinale falso ou verdadeiro. E aí vem umas perguntas que é assim, a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra e que a Terra exerce sobre a Lua é menor, pois essa distância ela vai variando, ela é variável. Nesse exercício você não vai levar em conta aqueles 3 centímetros lá. A pergunta aqui é a força que a Lua exerce sobre a Terra. Eu quero saber de você, se você acha que é verdadeiro ou se é falso. Que a força gravitacional, será que é igual? Será que é maior? Será que é menor? Força que a Lua faz na Terra e que a Terra faz na Lua. Será que são diferentes? Ou será que são iguais? O peso de João, olha aqui a massa dele, 90 quilos. Na Terra, é menor que lá em Marte? Como que eu vou saber responder isso? Eu vou ter que fazer o peso, calcular o peso na Terra. E eu vou ter que calcular o peso em Marte. Tem que fazer as duas contas para ver as duas respostas. Se der iguais, é igual, daí é falso. Se na Terra der um valor e Marte der o outro, você compara onde que é maior, para você saber se é maior ou se é menor. Então tem que fazer o cálculo para chegar nisso aí. A massa dos objetos é a mesma. Lembra do experimento ali matemático que eu mostrei na lousa para vocês? Olha, aqui, ó, tá vendo? Ó? A massa que eu vou levar para fazer o cálculo é o mesmo. E o que vai alterando? Vai alterando a aceleração gravitacional. Então a massa dos objetos, sempre a mesma. Se eu saio daqui, se eu vou em outro local, e será que vai variar o seu peso lá no espaço, lá no outro planeta, né? E a força que provoca a queda de uma maçã tem a mesma natureza da força de atração entre a Terra e a Lua? Aqui eu quero que você pense nessa expressão aqui, ó. Quero que você pense. Então nós temos força gravitacional constante, massa Terra e a massa da maçã e a distância. E depois trocou pela massa da Lua e a distância. Então vamos voltar aqui no exercício. Será que a força que provocou essa queda é o mesmo? Pense aí. É o mesmo valor? Agora tem que entender se ele está perguntando que é o mesmo valor ou é a mesma natureza. O que é a mesma natureza? É força gravitacional. Usamos a mesma expressão. Claro que não usamos o mesmo valor. Aí, se não usamos o mesmo valor, estamos falando de o valor. E quando eu esqueço os números e olho só para a expressão, estou falando da natureza disso daí. Se são iguais. Quando eu pego a fórmula, a equação, é a mesma equação? Pensou? Acho que eu respondi, né? E aí você vai fazer seus comparativos. Se vai ser a letra A, B, C ou D. E me envia. Quero saber. Próxima atividade, sobre a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Bom, aceleração da gravidade. Quanto maior a distância da superfície, o valor da aceleração da gravidade vai aumentando. Agora ele está falando de gravidade. Gravidade. O que será que é isso? Eu vou explicar isso para você poder entender. Ó. Vem aqui para a lousa. Vamos lá. Quando falamos em gravidade de um planeta, não estamos falando de força gravitacional. Não pensa nisso daí. Estamos falando aqui como será que eles chegaram a essa expressão.
Eu tenho aqui, de um lado, a força gravitacional e vou fazer uma conversa com o peso. O peso. Força gravitacional é G, E mão, E minho, sobre D ou o raio ao quadrado. Nesse caso, eu vou colocar o raio... vou colocar distância mesmo. Porque o exercício está falando distância, mas não tem problema ser distância ou ser raio. Do outro lado, nós vamos chamar o peso vezes a gravidade. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Cancelando-se as massas, olha o que vai sobrar. Constante gravitacional, a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Muito bem. Olha esse valor em função do raio. Quanto maior a distância da superfície, o valor da aceleração da gravidade, será que ela vai aumentando? Será que ela vai diminuindo? O que acontece com essa aceleração da gravidade? É isso que ele quer saber. Você vai olhar aqui. Acho que você já teve uma ideia. Será que ela vai aumentando? Se esse valor aqui, se eu aumentar esse valor, aumentar a distância, o que será que acontece com a resposta disso? Isso aqui é constante. Já sacou aí, né? Na letra B, a gravidade no Sol é menor que na Terra, devido à enorme distância entre eles. Olhe bem a pergunta. A gravidade lá no Sol, ela é menor? A gravidade, será que a gravidade tem a ver com a distância? Vem aqui para a expressão. Essa distância é uma distância interna dele, olha. Aqui, essa distância é o seu raio. Então, essa distância, se eu tenho não é a distância entre o Sol e a Terra. Não estamos falando dessa distância. Estamos falando aqui do seu raio. É essa expressão interna. Então, o Sol tem uma gravidade, como a Terra tem a sua gravidade. E não estamos falando dessa distância aqui. A gravidade no Sol é menor que na Terra, devido à enorme distância. É de pensar, né? A gente fica pensativo. Mas não é a distância entre os planetas, é a distância dos seus raios. E aí, o Sol é maior que a Terra? Essa é a pergunta que você vai fazer para você para responder. O Sol é maior que a Terra? Sim, o raio do Sol é maior que a Terra. Agora pensa naquela expressão. A gravimetria. Gravimetria é uma área que estuda as variações da gravidade ponto a ponto na superfície da Terra. Agora você vai ter que fazer uma pesquisa. Vai lá no seu buscador e digita gravimetria. Aí você vai ler o que ele escreveu para você. O que é isso? Se estuda gravidade, ou se estuda densidade, ou se estuda pressão. Palavra de pesquisa, gravimetria. Os planetas gasosos não têm gravidade, por serem feitos de gases rarefeito. Será que esses planetas não têm gravidade? Colocar um satélite lá, o satélite ele vai ter uma tranquilidade, uma sonda, ele vai ter tranquilidade para descer? Será que esses planetas não têm aceleração gravitacional? Aliás, vou fazer uma outra pergunta. Você sabe quais são os planetas rochosos e os gasosos? Não? Lembrou? Não lembrou? Então, vem aqui na lousa. Ó. Os planetas, a ordem aqui dos planetas são essas daqui. Né? Nós temos Sol, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que ele está lá, mas foi desconsiderado como um planeta devido principalmente a sua massa. Bom, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Estes são os rochosos, próximos aqui ao Sol.
E esses que estão longe, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são os gasosos. E por que será que eles ficaram afastados, né? Por que será? Você já imaginou um morro? Por que um morro, você vai escavando, cavocando, explodindo o morro, você encontra metais, minérios, ouro, prata e outros metais mais valiosos abaixo? Porque na origem do tudo, você tinha os metais e os metais mais leves, e as substâncias mais leves. Então os metais mais pesados foram se acumulando e por cima veio ficando os mais leves. Então toda vez que você olha um morro, a parte de cima do morro você tem os metais, os minérios, os minerais, tudo mais leve. E os mais densos, o maior concentração, eles vão ficando mais embaixo. Por isso que a mineração vem cavocando, cortando, explodindo para buscar o material, o mineral, o minério que ela quer, porque ele encontra-se na parte de baixo. E isso é o morro, certo? A formação dele, que naquele local você tem os leves em cima e os pesados embaixo. Nós temos os pesados próximo a esse local e os leves que distanciados, como se fosse um morro, né? Os pesados e os leves. Por isso eles são gasosos. Bom, ABCD. E aí, quero saber qual é o seu entendimento sobre essa atividade 4. E agora nós vamos para a atividade número 5 aí da lista de exercício, né? Um exemplo. Trouxe apenas um único exemplo e vamos à resolução dele, né? Então, acompanha aqui comigo aqui, ó. Nosso planeta possui um satélite natural, Lua, massa 7 vezes 10 a 22. O planeta Terra, por sua vez, também tem uma outra massa, que é 6 vezes 10 a 24, ele é maior do que a Lua, tem mais massa. Sabendo-se que a constante gravitacional 6,7 vezes 10 a menos 11, e a distância entre eles é aproximadamente de 4 vezes 10 a oitava metros. Identifique, entre as alternativas, aquela que corresponde à força de atração gravitacional entre os dois. É para usar a expressão G, massa Terra, massa Lua, dividido aí pela distância ao quadrado. Então, acompanha aqui comigo na lousa, vou dividir aqui. A expressão que ele pediu, deu, forneceu, foi essa daqui. A próxima etapa agora vai ser substituir, olha, força gravitacional. Está dividido a telinha que eu vou pegar as informações. Então as informações aí são essa daí. 6,7 vezes 10, tá lá, elevado a menos 11. Então aqui é a massa da Terra, olha. Massa da Terra vai ser 6 vezes 10 elevado a 24. E massa da Lua, 7 vezes 10 a 22. 7 vezes 10 a 22, dividido aqui por 4 vezes 10 a oitava. 4 vezes 10 a oitava, que é o quadrado. Então a estrutura ficou assim. A estrutura do nosso exercício. Agora, como que resolve tudo isso daí? Nossa, não lembro mais como é que resolve, né? Usa uma matemática que é trabalhar com a base 10. E daí, vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Força gravitacional faz isso aqui, olha. 6,7 vezes 6 vezes 7 vezes. Agora, o 10 e o 10 aqui, você vai copiar, assim diz a matemática, copia a base e vamos somar tudo que está aqui em cima, olha. Soma toda essa informação. E essa informação vai ficar, então, menos 11 somando com 24 somando
com 22. Embaixo ficou 4 ao quadrado, que vai dar 16. Aqui, 10 à oitava, esse local aqui, olha, 10 à oitava elevado ao quadrado, é 2 vezes 8 aqui, 2 vezes 8, que vai dar 10 elevado a 16. Muito bem. Será que você consegue terminar? Vou dar mais um passo. Força gravitacional, que multiplicar tudo isso daqui, eu não vou multiplicar, tá? Você vai multiplicar e dividir por 16. Eu vou só olhar para essa parte aqui. 10, aqui nós temos, olha, soma esses dois, 40, 46 menos 11. Então, o que eu vejo ali, 46 menos 11, que vai dar 35, olha, 35. E a divisão que você vai ter que fazer aqui. Multiplica e divide por 16. Agora, não esquece que embaixo tem o 10 a 16. Lembrando que eu só vou dar uma atenção agora para a parte base 10. Aqui você resolve sozinho. Como é que resolve essa informação? Bom, você tem aqui, e essa informação, olha, como que eu vou fazer? Isso aqui é como se fosse 10 elevado a 35. Você vai tirar esse 10 a 16 e colocar ele em cima. Vezes 10 a menos 16. Tá vendo? Ó, trocou o sinal. Ao trocar o sinal, agora você já sabe resolver. Você lembra como você resolveu lá em cima? É do jeito que você vai resolver aqui embaixo. Então, para finalizar, e é você quem vai finalizar isso para mim. Para nós, ó. Multiplicou tudo, dividiu por 16, vai dar um valor. O 10 a 16, você sobe ele, tira o sinal da divisão ou sobe ele, aqui olha, já subi e troquei o sinal, tá vendo? Agora você vai ter que subtrair isso aqui e chegou na resposta do exercício. Tudo bem? Bom, feito essa atividade aí, atividade número 5, tudo certo, legalzinho, tá bom? Agora, para terminar nossa tarefa, a atividade 2, volta lá em cima, atividade 2, olha aí, ó. Nessa atividade ele quer que calcule a altura máxima em função da velocidade inicial e da gravidade. Muito bem, então essa atividade 2, como que faz isso, né? Como que faz? Essa é uma expressão pronta, E essa expressão que é a altura máxima, ela veio da expressão do evangelista Torricelli. Só para interagir um pouquinho aí da onde ela surgiu, senão vai dar a sensação que ela é mais uma fórmula de física, né? E ela não é. 2A delta S. Ela nasceu aqui, ela veio aqui. Agora, lembrando que você vai lançar um objeto, você vai jogar um objeto para cima. E quando você joga um objeto para cima, você não pode esquecer que a hora que ele sai aqui, esse objeto, o que vai acontecer com ele? Ele, com o tempo, com a altura, ele vai parar. Tá lá, então o objeto foi parando. E se ele foi parando, vai chegar um momento que a velocidade dele vai ser zero. A velocidade final é zero. Sua velocidade inicial, como ele tem um movimento, olha, ele tem um movimento aqui para cima, que é o seu deslocamento, mas a aceleração é sentido contrário. Gravidade é para o centro aí do planeta. Quando esses dois têm setas contrárias, a aceleração é negativa ou a velocidade aqui é negativa. Então, podemos colocar aqui como gravidade, olha, como menos a gravidade local. E vou trocar essa informação por altura. Tá aí, só para você entender como que chegou na expressão. Ao passar a velocidade aqui, vai ficar assim. Aí nós teremos 2GH. E vou chamar uma atenção para a gravidade local. Gravidade local. Você já sabe que a gravidade local depende da tabela
aí da nossa aula. Menos e menos aqui vai ficar mais 2GL, vou colocar lá o L, que é onde está sendo feito o teste, o experimento. Muito bem, finalizando então, agora vai aparecer a expressão que está aí, olha. H, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2G, e a gravidade é local. Tá aí. Essa é a expressão que nós temos. Essa é a expressão que está aí. Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2G. E um L que eu acrescentei, mas ali não tem, que é local. O que acontece agora? Se você lançar uma bola para cima a 4 metros por segundo, qual será a altura atingida por ela? Antes de eu mostrar a resolução do exercício, é importante que você entenda que se nessa expressão aqui, se a gravidade, a aceleração da gravidade vai aumentando, a altura que a bolinha vai tendo é menor. E vamos fazer assim, na Lua, a gravidade é menor. Então, se eu lançar a bolinha na Lua, lá a gravidade é menor. Pensa aqui comigo, ó. Gravidade é menor. Então, se na Lua a gravidade é menor, consequentemente, a altura vai ser maior. Tudo bem? E agora, para finalizar, falou que lançou a 4 metros por segundo. Então, nós vamos colocar esse 4 metros lá na expressão, lá, ó, velocidade inicial ao quadrado. E daí, chamei a expressão, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2G. Quanto que é a velocidade inicial? 4. 2 vezes 9,8. Não está escrito no exercício, mas vamos fazer ele como Terra, planeta Terra. 4 ao quadrado e multiplica embaixo, olha, 16 e 19,6. Faz essa divisão, subiu 0,816 metros, tá? Quase 1 metro de altura. Tudo bem? Para fechar a lista de exercícios, temos então dois exemplos, pegando a mesma equação. A letra A, se você lançar uma bola para cima a 6 metros por segundo de velocidade, qual será a altura atingida por ela, né? Quanto que ela vai atingir de altura? Faça isso como o planeta Terra. Use G igual a 9,8. E na letra B, se você lançar, né, mesmo enunciado, mudou apenas aí a velocidade, 3 metros por segundo, qual será a altura atingida por ela? Pode usar também, só para treinar, só para esquematizar aí a equação, pode usar o planeta Terra. Tudo bem, gente? Tudo bem, primeirão? Espero que vocês tenham entendido, a equação é essa aí que é para usar. E se tiver alguma dúvida, envia para mim. Mas eu acredito que está tudo certo, está tudo legal, as ideias, o nosso... É isso aí, alunos. Espero que você tenha entendido, que você consiga fazer as tarefas que eu passei para você e que dê tudo certo no final. Se tiver alguma dúvida, você me fala. Vamos ficando, né? Vamos acabando, vamos finalizar nossa aula. Vou ficando por aqui e vejo vocês em uma outra aula. Até logo, gente. Até mais.